Gente, muito bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite de Ana, em nome de toda a equipe da evangelização. Para mim, a evangelização é um dos trabalhos mais bonitos, né, que a gente vê nas instituições espíritas em especial, porque o que a gente faz aqui na figura dos evangelizadores, na figura dos pais em casa, é a gente plantar pequenas sementes nos corações desses espíritos que retornam ao mundo corporal e que nós somos co-criadores com Deus nisso. A gente não sabe como nem quando essas sementes vão frutificar, mas é movidos pela fé e pela esperança na construção de sujeitos que lidam melhor na sociedade, que constroem uma sociedade melhor, que a gente faz esse esforço. Então hoje esse bate-papo aqui vai ser uma conversa aberta. Então, à medida que vocês quiserem se posicionar, fazer comentários, tirar dúvidas, se for o caso, fiquem à vontade. Não é o formato exatamente de uma palestra, então sintam-se à vontade. Hoje a gente vai falar sobre justiça e misericórdia divina em tempos atuais, em tempos tão aflitivos. Então, em primeiro lugar, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, solicitar dos mentores da casa, dos nossos espíritos amigos, que nos envolvam nesse clima de paz e de fraternidade. Em tempos tão difíceis, a gente às vezes sente um pouco a nossa fé titubear, como se fosse uma vela que às vezes tem o seu brilho um pouco balançado. Quando o vento passa, às vezes a gente se pergunta: onde está Deus perante tantos cenários aflitivos? Joana de Ângeles tem uma mensagem intitulada A Grande Transição, que ela vai dizer que não é só o seio da terra, através dos cataclismos, que se balançam hoje em dia, visando a transformação do mundo material, mas são os seios das famílias, é a sociedade, em que a gente vê pulular tanta agressividade como nunca antes. Através das redes sociais e da internet, a gente vê se popularizar crimes que antes ficavam escondidos e que às vezes a gente nem tinha notícia, apenas de casos isolados. Mas a internet e todos esses veículos de comunicação, eles não são necessariamente promotores desse desequilíbrio. Eles deram voz ao desequilíbrio que já existia dentro de nós. E isso é muito bom, porque quando a gente toma conhecimento dessas imperfeições e dessas necessidades de reparação, aí é que a gente tem poder de mudança. Se a gente desconhece esse mal que ainda jaz em nós, é difícil a gente mudar. O autoconhecimento, portanto, é uma ferramenta imprescindível para que a gente possa evoluir. Mas a nossa preocupação, eu imagino, como pais, é como que nós vamos preparar essas criaturinhas que chegaram ao nosso seio, que estão sob a nossa tutela, para esses desafios que estão aí fora. Porque o nosso ímpeto seria de abraçá-los e de protegê-los debaixo das nossas asas para que nenhum mal lhes acontecesse. Mas a gente sabe que a gente não pode fazer isso. A gente até deve fazer até o momento em que eles se emanciparem e tomarem a maioridade. Mas a partir de um determinado momento serão eles por eles mesmos. E o que a gente faz até lá? Qual o nosso papel enquanto educadores? Quais são os patrimônios de moralidade que a gente pode passar para os nossos filhos, através dos nossos exemplos, para que eles se tornem fortalecidos? A nossa vontade seria de construir um mundo perfeito para que eles habitassem. Um mundo sem violência, um mundo de paz, de fraternidade entre todas as pessoas, como Cristo nos mostrou. Um mundo em que só reinasse a fraternidade entre as criaturas. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente está num planeta de provas e expiações. Isso significa que o ódio ainda existe, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a maldade. É a nossa transição. Então, que a gente possa pelo menos preparar os nossos filhos para que eles sejam a mudança que a gente quer no mundo. A forma de os tornar mais fortes e preparados é transferir-lhe este exemplo de perseverarem até o fim, de não se sentirem com medo nem fragilizados em ver tanta coisa ruim. Mostrar, através do nosso exemplo dentro de casa, que eles podem fazer o mundo melhor, exercitando dentro de si mesmos esses conceitos que a gente aprende de Jesus. Nós estamos passando pelo período da Páscoa,
E a Páscoa, entre muitos símbolos, representa uma passagem. Vem do hebraico Pesach. Desde a tradição dos judeus, o povo hebreu ele estava passando por mais de 400 anos o jugo egípcio. E então Moisés liberta o povo hebreu em busca da terra prometida. E a Páscoa celebra esse momento. Devido ao jugo egípcio, narra a tradição, que Deus encolerizou-se e soltou diversas pragas, e uma delas foi a morte dos seus primogênitos. E aí, para livrar o povo hebreu da morte do seu filho mais velho, do seu primogênito, orientou que matassem o cordeiro e que pintassem o batente das casas com sangue. E aí o anjo da morte, vendo o batente pintado, pulava aquela casa. Esse é outro significado da palavra Páscoa, pular, passar. E assim eles se livraram dessa praga. Mas o que a Páscoa tem a ver com os nossos dias atuais? E em que ela se coordena com o tempo que nós estamos passando? Porque a Páscoa é um renascimento. Jesus na cruz mostra para nós que não importa os desafios, a aparente contradição, a aparente destruição, a aparente impassividade de Deus perante tudo que nos acontece. A verdadeira vida qual é? É essa vida transitória do corpo de carne que vai perecer? Não. Senão a mensagem do Cristo na cruz não faria o menor sentido. O Messias, o Salvador, que não conseguiu salvar nem a si mesmo, a mensagem dele só faz sentido porque ali ele prova a imortalidade da alma. E é nisso que a gente tem que focar. Quando a gente coloca os nossos olhos na imortalidade da alma, quando a gente compreende que há a pluralidade das existências, a gente dá menos valor a todas essas cenas trágicas que a gente tem vindo. Só a reencarnação pode explicar como que se dá a renovação através de tanta destruição. E Allan Kardec examinou isso. Quando ele, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre as leis morais, ele apresenta a primeira, que é a lei divina, ele vai dizer: tudo é harmonia na criação. As transformações que ocorrem no globo, nos planetas, nos universos, as transformações que ocorrem no mundo espiritual, tudo estão de acordo com as leis divinas. Porque a lei de Deus é eterna, imutável. As leis de Deus são perfeitas. Então é esse sentimento de confiança irrestrita que a gente deve ter em Deus. Deus não quer nos violentar a ninguém. Ele nos deu o livre-arbítrio a fim de que nós possamos, através do próprio livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas. Ele poderia ter nos criado anjos, se ele quisesse. Mas onde estaria o nosso mérito de evoluir pelo nosso próprio esforço, pelo sacrifício de nós mesmos? E é por isso que esse assunto tem toda a relação com a Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que se oferece no sacrifício de si mesmo, que imola-se para nos salvar. Porque o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Não tirar o pecado de uma forma miraculosa e mágica, né? Como se a gente não precisasse nos retratar perante as nossas infrações, mas veio tirar o pecado do mundo, nos mostrando e enchendo o nosso coração de esperança, dizendo que nós teremos novas oportunidades, múltiplas oportunidades para poder evoluir. Kardec também avaliou isso. O que sucede ao homem quando ele não consegue culminar na perfeição numa única existência? Terá que se submeter a uma nova existência. E assim nós vamos renascendo pela água, como disse Jesus, através de cada experiência, buscando renascer pelo Espírito. É por isso que o Cristo espiritualizava os símbolos. Ele transforma a Páscoa da tradição judaica num símbolo espiritual para que nós nos sensibilizássemos, convidando-nos a renascer pelo Espírito, reformar atitudes, mudar o nosso modo de proceder, avaliar como nós temos agido, como nós temos pensado, como nós temos também educado os nossos filhos. A gente sabe que não somos perfeitos, mas nós recebemos essa incumbência santa de direcionar esses nossos irmãos que voltam agora sob a nossa tutela. E é por isso que a gente precisa tanto
revisitar esses conceitos e avaliar a nossa conduta, devido a essa responsabilidade que está sobre nós. Às vezes a gente acha que cobrindo eles de mimos e de amor, a gente está educando da melhor forma possível. Mas a gente também precisa refletir que às vezes o não é mais pedagógico do que dizer sim para tudo. Só que isso é difícil, porque contraria a nossa afetividade, o nosso desejo de nunca os contrariar. Mas, às vezes, a justiça divina, ela precisa desse sacrifício nosso. Nós vamos crescendo junto nesses papéis. Ninguém nos ensinou a ser pais ou mães. A gente vai aprendendo na experiência. E eles também vão aprendendo conosco, vão nos ensinando. E assim juntos é que a gente vai evoluindo. E aí, perante essas expiações coletivas, esses flagelos destruidores, a gente se pergunta: onde é que está Deus que não se compadece dessas famílias que foram dizimadas, dessas centenas, milhares de vidas que deixaram cedo demais o corpo, crianças que ficaram órfãs, pais que perderam seus filhos? Que dor imensa é essa? E os sobreviventes que passaram por toda essa tragédia, que muitos viram os seus afetos queridos serem levados por uma enxurrada, ou viram o tsunami arrasar com todas as suas casas. Onde é que está Deus em toda essa história? É porque às vezes esses flagelos, quando são por causa de origem divina, que a gente fala de força maior, eles servem para fazer progredir mais rápido a humanidade. No momento em que a gente observa esses flagelos, a gente tem que olhar com os olhos espirituais, observando que aquela não é a única existência daquelas criaturas. E é interessante porque esses flagelos suscitam em nós o apelo da fraternidade. Mesmo que esteja ocorrendo na África, na Indonésia, do outro lado do mundo, mesmo que a gente nem conheça a história daquelas famílias, a gente se compadece. Porque a gente vê ali uma família como a nossa. Pessoas com os seus sentimentos, de carne e osso, como a gente também é. Então a gente se coloca no lugar do outro. Essa também é uma das funções, uma das mais bonitas funções desses flagelos. Suscitar esse sentimento de fraternidade. Porque é por isso que a gente vê tanta violência na sociedade. Porque a gente está perdendo essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E quando a gente vê esses flagelos arrebatarem essas vidas, a gente pensa: ninguém tem o controle sobre a sua própria existência. Embora a gente tente se fortalecer nos recursos materiais, né, na estrutura familiar, a gente sabe que os desígnios de Deus insondáveis podem mudar a nossa vida de um momento para o outro. E o que a gente vai aurir daqui? O que a gente vai levar dessa existência? Os afetos que a gente conquistou, as vezes que a gente fez alguém sorrir, o alento que a gente levou a pessoas desesperadas, os ensinamentos morais que a gente deixou para os nossos filhos, porque tudo que é de procedência material vai embora. Num passe de mágica. Os grandes imperadores passaram. Os grandes impérios que eles construíram passaram também. Pode ter sido uma onda que levou, pode ter sido o próprio passar dos tempos que destruiu tudo que era material. Vejam a Catedral de Notre Dame, tão bonita e imponente. Um símbolo dos tempos medievais. Um fogo consumiu. Uma parte importante da catedral. É assim que acontece com tudo que é material. Mas o que é espiritual jamais morre. Não há contrário da vida. Quando a gente pensa na morte, o contrário de morte é nascimento. Não há contrário para a vida. Porque a vida não tem fim. A vida é imortal. Então, quando a gente pensa na imortalidade da alma, a gente começa a perceber a justiça e a misericórdia nesses movimentos. O objetivo de tudo isso é que nós nos sintamos arrebatados pelo sentimento de amor. O amor total, o amor renúncia do Cristo na cruz, que não sentiu ódio pelos seus algozes, pelo soldado romano que lhe perfurou o tórax, ele já naquela situação tão deprimente. Ele não sentiu ódio pelas pessoas que pediram a sua crucificação. Ele veio até aqui por muito nos amar e deixou a terra
ao lado de 2 ladrões, numa sentença completamente injusta, pedindo que nós nos amássemos como Ele nos amou. Então, este é o sentido dessas palavras divinas. E é interessante porque tem uma oração católica, que eu acredito que muitos conheçam, que é a oração do Credo, e em uma parte, a oração diz assim: e ele foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no 3º dia. Ele foi preso, fez a sua caminhada rumo ao Gólgota, foi crucificado, depois morto, retirado da cruz. José de Arimateia cedeu-lhe o local onde ele foi sepultado. Depois ele não foi ao Pai. Antes dele gozar nos cimos celestes, ele desceu à mansão dos mortos. E aí tem um livro que se chama Coração e Vida, pelo Espírito Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, que ela narra uma bonita poesia sobre isso. Foi porque Jesus ouviu os apelos de Judas. Judas estava louco, extremamente triste pelo fato de ter traído e tentado prejudicar o seu evangelho. E na mansão dos mortos, ele lançou um apelo para a misericórdia divina. E o que é que o Cristo faz? Antes de ascender aos céus, ele desce à mansão dos mortos para dar-lhe algum consolo. Veja, se Jesus faz isso com alguém que conviveu durante todo o seu messianato e o traiu, o que é que ele não fará por nós? Que estamos aqui na terra, tendo as nossas experiências, tentando vencer as nossas más inclinações, através do nosso próprio aperfeiçoamento, à custa do nosso próprio esforço. Será que nós estamos desamparados? A misericórdia divina não nos desampara ninguém. Mesmo aqueles que aparentemente possam estar sem nenhuma perspectiva de crescimento, Deus nos ampara a todos. A grande questão é que às vezes a gente se esquece disso. E é por isso que em tempos tão difíceis é imprescindível que a gente mantenha a oração e a vigilância, que a gente mantenha a prática do Evangelho no lar, porque são as portas que a gente abre, mesmo num dia a dia tão atribulado, tão cheio de atividades, para que essa chama evangélica continue brilhando dentro dos nossos corações. A misericórdia divina, ela sempre está à nossa disposição. Os benfeitores espirituais, os nossos mentores, eles sempre estão à nossa disposição, mas eles precisam que nós nos espiritualizemos até eles, enquanto a gente fica tentando materializar os nossos benfeitores. Eles querem nos estimular nesse esforço de ascensão, e não que eles simplesmente desçam para nós. Então, através dos nossos pensamentos, em oração, a gente se conecta com Deus e consegue receber esse consolo que a gente tanto busca, a resposta para as nossas questões que a gente tanto persegue. Então essa é a noção da misericórdia. Existe uma trilogia pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda que fala sobre a transição planetária. São 3 livros: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. E aí no primeiro livro dessa trilogia, Manuel Filomeno, pela mediunidade de Divaldo Franco, fala do caso do tsunami que ocorreu na Indonésia. E ele vai descrever com detalhes como que foi a assistência do mundo espiritual para aqueles espíritos que estavam deixando o corpo. Espíritos de diversas religiões, de diversos locais de procedência do mundo que se uniram para poder amparar aqueles que deixaram o corpo em situações tão dolorosas. E às vezes, quase sempre, eles precisam do nosso concurso, não apenas materialmente, nos mobilizando para fazer com que os donativos de alimentos e de vestimentos cheguem até aquelas criaturas, mas somos nós os responsáveis para elevar a psicosfera do nosso planeta. Essa fase de transição
É uma fase que nós estamos sendo constantemente assediados com influências espirituais, como sempre houve, mas agora de uma forma ainda mais decisiva. Essas influências estiveram próximas dos apóstolos na época que o Cristo esteve aqui. E ainda hoje, os inimigos do Cordeiro de Deus ainda permanecem entre nós. E às vezes somos nós que os atraímos, através dos pensamentos de imperfeição que a gente nutre sem querer. Porque essas imperfeições, ainda estando em nós, requer ainda mais do nosso esforço para que a gente possa vencer. Acabar com o orgulho, com a competição, com a inveja, com o ciúme, que são contrários ao sentimento de fraternidade que Jesus quer estimular em nós. Então é por isso que nunca, neste cenário de transição, foi tão exigido de cada um de nós, principalmente nós que estamos querendo seguir pelas pegadas de Jesus. Porque há uma legião, uma multidão de espíritos que não querem que a gente cresça, que querem atrapalhar a nossa evolução. Não que a gente tenha feito exatamente alguma coisa contra eles, mas é porque eles ainda não conseguem compreender a mensagem divina de uma forma tão bonita e tão profunda como a gente compreende, e não percebem o quanto que isso gera serenidade e consolo nas criaturas, e querem atrapalhar esse processo. É por isso que a gente tem que nutrir a perseverança e a caridade até o momento final, e isso vai demandar de nós. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, tem uma parte do Evangelho que diz assim: os mundos regeneradores são feitos de almas arrependidas. Somos nós. Nós estamos numa fase de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz. O mundo de regeneração é um mundo intermediário entre esses dois cenários, o mundo de provas e expiações e os mundos felizes. O mundo de regeneração ainda não é absolutamente feliz. Nessa situação, nós teremos nos despojado já do orgulho, da inveja e da violência, mas ainda não seremos completamente felizes. Mas para chegar lá, nós precisamos nos arrepender. E sobre qual arrependimento é disso que se fala? A forma como nós nos conduzimos até aqui, as nossas escolhas, boas umas e outras nem tanto, nos levaram a essa nossa atual condição evolutiva. Mas se nós ainda não nos sentimos plenamente felizes, é por um motivo apenas. Porque nós, por algum motivo, estamos nos afastando da mensagem divina. Todas as vezes que a gente se afasta dessa proposta evangélica, a gente sofre, a gente padece das nossas próprias imperfeições. Então os espíritos arrependidos são esses, que não querem mais cometer velhos equívocos, que querem uma vida nova, que querem renascer e ressuscitar como Cristo ressuscitou na Páscoa que nós estamos celebrando. Essa é a proposta. Não que a gente precise se amofinar num sentimento de culpa. A culpa não vai nos dar ascensão espiritual alguma, pelo contrário, vai fazer com que a gente perca tempo. A culpa é apenas uma sinalização para os nossos atos que não estão conforme essa mensagem que nós abraçamos. Mas agora a gente precisa mudar de conduta. Como Maria Madalena reavaliou a sua conduta após ver o Cristo, abandonou tudo que ela tinha, e olhe que ela era rica, bem-sucedida para a época, desfrutava de uma posição social invejável, mas era profundamente infeliz. Como Paulo de Tarso, mudou completamente a sua conduta, tendo chegado ao mais alto patamar do Sinédrio, doutor da lei, perseguidor de cristãos, um assassino que modifica completamente a sua postura. Nós estamos a caminho, o tempo de mudar e de reavaliar é agora. Então é esse o convite que nós estamos tendo. Então nessa obra Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda fala justamente isso. E o que a gente vê na história é que os grandes avanços foram gerados através de grandes revoluções, né? Quando a gente vê as grandes guerras,
que dizimaram muitas famílias, mas que de certa forma também proporcionaram um avanço tecnológico. Quando a gente vê a Revolução Industrial, que mudou completamente a forma como nós trabalhamos. Mas a Revolução do Cristo, a maior revolução que ele causou, não foi externa, não foi exterior. A revolução que ele proporcionou foi no coração das criaturas. E a essa transformação, a essa revolução que nós estamos sendo convidados. Nós, como participantes dessa cena de transição, estamos sendo convidados para ser esses archotes luminosos perante as trevas. E como é que a gente se comporta perante essas cenas catastróficas? A gente lamenta a perda desses que se foram? É humano a gente lamentar, porque significa que a gente está se colocando no lugar do outro e sentindo a dor junto com o outro. Mas a gente não pode esquecer que a justiça divina, na pluralidade das existências, dará a esses espíritos uma nova forma de existir para eles continuarem o seu aprimoramento. Jesus esteve aqui conosco, passou um tempo exíguo entre nós e depois precisou partir. Imagine se os seus apóstolos teriam evoluído tanto se ele tivesse se mantido mais tempo entre nós. Às vezes, nos apartar dos nossos entes queridos, ainda que temporariamente, é crucial para o nosso aperfeiçoamento. Porque a partir daquele momento, para os apóstolos, eram eles por eles mesmos. Embora o Cristo jamais tenha se apartado de nós, como ele mesmo disse, eu não vos deixarei órfãos. Ele em todos os tempos da humanidade sempre esteve presente. Enviou os profetas que o precederam, enviou-nos o Consolador prometido através da doutrina espírita. Então ele nunca se afastou da gente. Mas será que nós estamos imbuídos dessa boa vontade para poder fazer também a nossa própria parte? E aí no livro sobre Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda fala exatamente isso, que depois de todas essas cenas trágicas de destruição, irá amanhecer uma nova era de paz. Mas enquanto isso, haverá transformações necessárias e que gerarão esse sentimento de desconsolo, porque vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Vai suscitar na gente esse sentimento de um amor mais profundo, de múltiplas existências, e vai testar a nossa fé. Todos esses momentos que a gente tem, as alegrias em família, os momentos como esse da gente refletir sobre essa mensagem divina são preparações. O testemunho é quando a dor chega. O testemunho é quando a aflição bate à nossa porta. E é interessante porque em o Evangelho, quando Kardec fala no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, a primeira mensagem que ele coloca, não por acaso, é justiça das aflições. Porque o nosso primeiro movimento poderia pensar, sofro, que injustiça. Esse Deus malvado que não gosta de mim, me coloca para padecer dessa forma, enquanto outros amigos estão gozando de uma felicidade tão maior do que a minha. Por que Deus faz isso comigo? Se a gente considera que Deus é soberanamente justo e bom, repudia a gente pensar que Ele pode querer maltratar qualquer um de seus filhos. Veja o caso de Judas e Jesus, como a gente falou há pouco. Se Jesus se compadece daquele que o traiu, que o entregou para ser preso e desce até a mansão dos mortos para o resgatar, o que Deus não fará por nós? E é interessante esse trecho dessa oração sobre mansão dos mortos. Quem são esses mortos? Será que os mortos são aqueles que nos precederam no túmulo? Que estão lá, deitados nos seus sepulcros? Ou será que os mortos são aqueles que se esqueceram dessa promessa divina? Lembra que a gente falou que o contrário de morte é nascimento. A vida, ela sempre continua. Nós somos imortais, espíritos imortais.
Então os mortos somos todos nós quando esquecemos dessa mensagem divina. Aí a gente morre para a verdadeira vida. Todas as vezes que a gente tenta resgatar no mundo material a nossa fortaleza e esquece dessa fortaleza proveniente da fé em Deus, aí nós estamos morrendo para essa mensagem. Mas se nós queremos vida e vida em abundância, nós temos a proposta de Jesus. É simples, basta viver dos ensinamentos. E viver essa proposta do Evangelho é fácil, mais fácil do que a gente possa supor. Basta viver do Evangelho, de toda essa mensagem cósmica, aquilo que dá no nosso dia a dia. Eu já consigo amar o meu adversário? Ou essa proposta ainda é dura demais para mim? É uma proposta desafiante. Amar aquele que me suscita asco, que me suscita repugnação, que me maltrata, que judia de mim, o Cristo conseguiu. Mas daqui até lá, para nós, pode ser uma caminhada um pouco mais longa, não tem problema. Se eu ainda não consigo amar o meu adversário, eu já consigo pelo menos respeitar, que ele possa ter as experiências dele, que o bem lhe suceda e que eu não fique torcendo para a sua desdita, já é o prelúdio do amor, porque não há amor sem respeito. No respeito, na tolerância ao contraditório, eu já começo a exercitar o começo desse amor total. Então, se pelo menos eu não desejar-lhe o mal, já é um bom começo. Eu já consigo, ao ser vilipendiada, não reagir à ofensa? Se alguém fala algo sobre mim, uma inverdade, uma calúnia, e eu ouço, eu consigo me calar e absorver aquilo? Se sim, eu já estou começando a viver o Evangelho. Porque o Evangelho diz isso. Quando Jesus foi preso, perante Anás e Caifás, o soldado romano esbofeteia o Cristo na face. E o que é que ele faz? Faz uma pergunta: por que me bateste? Se eu fiz algo errado, repreende-me, educa-me. Mas se eu fiz algo bom, por que me bateste? Eu já consigo amar os meus próximos, aqueles que estão dentro da minha própria casa, porque nem sempre a gente retorna no nosso círculo familiar com a nossa família espiritual. Sabemos disso. Às vezes a família é um instrumento divino para que a gente possa dirimir antigos conflitos existenciais. Às vezes a gente nasce com o nosso inimigo. Às vezes a gente dá a luz ao nosso inimigo de outrora. E aí a gente fica se perguntando por que a gente tem 2 filhos, deu o mesmo amor desvelado aos 2, a mesma educação, a mesma dedicação, e um tem um pouco mais de dificuldade no convívio conosco. Por que um é ingrato em relação ao nosso desvelo maternal, paternal? Por que um nos compreende e a gente tem uma profunda afinidade, e em relação ao outro a gente não tem tanta afinidade assim? Às vezes é a proposta ali para desenvolver o amor, porque amar aquele que nos ama é fácil. Jesus disse isso: se amardes apenas os que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Por isso a proposta do amor renúncia é esse amor sem querer nada em troca. Por isso que ele simboliza esse amor renúncia ao amor aos nossos inimigos, porque os nossos inimigos não vão nos amar de volta. Essa é a proposta máxima. Esse é o convite. Então o Evangelho a gente vive assim, dentro da casa espírita, no nosso trabalho, cumprindo conscienciosamente o nosso dever, quando a gente está almoçando com a nossa família, esquecendo temporariamente o celular para olhar nos olhos dos nossos filhos. O brilho dos olhos dos nossos filhos, quando ele vê que tem alguém prestando atenção nele, nos desenhos que ele faz, nas brincadeiras, nas histórias que ele inventa.
Porque os filhos, enquanto eles não conseguem concatenar as palavras num discurso, eles expressam o seu inconsciente, o seu imaginário nos desenhos, nas brincadeiras. É assim que eles começam a conversar com nós. Eles conversam conosco desde quando eles estão na barriga da mãe, psiquicamente. E essa é a grande responsabilidade que a gente tem. Aproveitar essa sintonia psíquica para influir de bons pensamentos, bom ânimo, acolhê-los. Porque se eles chegaram até nós, através do nosso amparo, se eles voltaram ao corpo físico pelo nosso intermédio, há alguma razão muito forte para isso. E todo o investimento que nós fizermos em amá-los frutificará. Ainda que a gente não saiba quando, nem em que condições. Às vezes nem vai voltar para nós. Vai ser devolvido para outrem. Mas o nosso investimento retornará em felicidade. Ainda que por outras mãos. Ainda que os nossos filhos não nos amem, briguem conosco, reclamem de todo dia ter que acordar cedo para ir para a escola, de todo sábado estar aqui na evangelização. No futuro, eles vão nos agradecer. É porque quando a gente passa por essas situações disciplinares, nem sempre a gente sabe a importância da disciplina para a nossa educação. Como Deus também faz conosco. Às vezes, Deus nos dá os cárceres, as aflições, como o apóstolo Paulo dizia, né? Porque eu sou o embaixador em cadeias. Às vezes que o apóstolo Paulo foi preso, mais ele fortalecia a fé. Numa prisão ele descreveu: regozijai-vos sempre. Imagine, qual preso, qual detento que manda uma mensagem para outro para que sejam sempre felizes e agradecidos no Senhor. O apóstolo Paulo fez isso. Então, às vezes, Deus nos apresenta esses flagelos e essas aflições também para nos corrigir. São as pequenas correções disciplinares que o Pai nos faz. E a gente também precisa fazer isso com os nossos filhos. E às vezes eles vão se desagradar. Dizer que a gente não gosta deles e não os ama de verdade. Mas a gente precisa ser forte o suficiente para ouvir aquilo e compreender. Porque a gente também blasfema às vezes contra Deus. O Senhor não me ama, Jesus. Por me dar uma aflição tão grande que eu não posso suportar, não deve me amar. E Ele ouve e perdoa tudo que a gente diz. Porque às vezes a gente não sabe. Mas depois que a gente passa pela situação aflitiva, a gente vê aquela dor com que eu fui acometido foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque a tribulação confere fortaleza. A gente cresce com a dor. A gente cresce com esses desafios. São nesses desafios que a gente se revela. Então é sobre isso que a transição nos faz. A transição nos coloca em xeque. Nós estamos aqui no fogo cruzado. É nosso momento de decisão. É agora. O nosso passado, a lei de causa e efeito vai tomar conta. Não nos preocupemos com isso. Está tudo anotado na nossa consciência e pelas leis divinas. O nosso futuro, a gente não tem gestão sobre isso. A gente não sabe em que condições estaremos no próximo minuto. Tudo pode mudar, que nem Band News, né? Então o nosso poder de mudança é agora. Nós não precisamos esperar condições melhores. A gente tem que fazer agora para merecer condições melhores. E é por isso que mesmo com essa multiplicidade das existências, a gente não sabe como será a nossa próxima reencarnação. Então vamos aproveitar o tempo presente para que a gente possa curtir da melhor forma possível, dando o sacrifício de nós mesmos. Então esse é o convite nesse tempo de transição. Um convite para a reconstrução de quem somos, para onde nós estamos querendo ir. E mesmo que a gente flagre os nossos irmãos em erro, como a gente vê
nos cenários políticos, tanto roubo, como a gente vê famílias, pais se virando contra filhos, a sensualidade exacerbada. E aí a gente pensa até, meu Deus, como os pais dessas crianças são negligentes em permitir esse tipo de exibição excessiva que até atrapalha a formação dessas criaturas. Que ao invés desses julgamentos, a gente possa direcionar-lhes sentimentos e pensamentos de paz interior, de equilíbrio, porque a sensatez falta hoje em dia. Poucos somos nós que nos mantemos sensatos durante uma situação de tanto torvelinho como a gente tem observado. Mas o que está acontecendo na sociedade é resultado do que acontece no seio das famílias. Rui Barbosa, o famoso jurista baiano, costumava dizer: a família é a célula máter da sociedade. O que a gente vê acontecendo na sociedade tem como matriz aquilo que acontece nas nossas famílias. Então, se a gente quer formar cidadãos de bem, se a gente quer formar homens e mulheres dignos, sensatos, éticos, a gente precisa educar-lhes moralmente, porque essa não é tarefa da escola. A tarefa da escola, bem ou mal, aos troncos e barrancos, capengando, é dar alguma instrução formal. Hoje em dia, as escolas estão inclusive com uma proposta diferente. Na nossa época, há 20 anos, a proposta da escola eram os professores veteranos, mais antigos, transmitir o conhecimento que eles tinham aos alunos. Hoje a proposta da escola é outra. É a aprendizagem invertida. A escola vê o aluno como protagonista na construção do seu próprio conhecimento. Então o professor não é mais a vedete. O professor fica à parte como um facilitador, conduzindo o aluno para a construção desse conhecimento. Só que os nossos filhos, os nossos alunos, por mais brilhantes que eles sejam, e a gente sabe que como ali tem um espírito com múltiplas existências, como nós também, ainda que temporariamente nas vestes infantis, eles podem ter mais a nos ensinar do que propriamente aprender. Mas, enquanto eles são crianças, eles são mais moldáveis às impressões que recebem, aos exemplos a que estão expostos. É por isso que, se a gente deixar os nossos filhos à mercê das redes sociais e do YouTube, a gente não tem garantia de uma boa formação. Porque eles vão receber influências tão diversas e muitas vezes tão perturbadoras que, se eles não tiverem uma base firme, eles não saberão a quem copiar. E aí cai no erro de querer copiar a todos. E quais são os ídolos atuais que a gente vê na nossa sociedade? Uma sociedade narcísica, hedonista, de culto dos prazeres. A quem que os nossos filhos vão seguir? É por isso que nós temos essa obrigação de dar-lhe esse direcionamento. Olha, você vai seguir por aqui, porque eu já vivi muito e eu sei que de todos esses caminhos, esse é o melhor. O caminho da porta estreita, de seguir pelo caminho correto, mesmo que todo mundo te ache um bobalhão, ache que você não está aproveitando a vida. Esse é o caminho correto. Enquanto eles estiverem sobre a nossa tutela, eles são esses vasos de argila moldáveis às nossas mãos. Emmanuel tem uma bonita obra, Pensamento e Vida, e aí tem um capítulo que ele vai falar exatamente sobre isso. Filhos, capítulo 13. Ele compara os filhos a uma câmera. Ele vai dizer: os filhos são como as objetivas, as lentes das câmeras. Eles captam todas as impressões do lugar onde eles estão. Se o nosso lar é um lar amoroso, que transmite segurança, confiança ao nosso filho, se eu converso com o meu filho olhando nos olhos, quando ele chora, eu tento me aproximar dele para perceber as raízes daquele choro. Não é só simplesmente perguntar o que foi,
Mas sabe quando a gente se aproxima de alguém e tenta olhar fundo na alma para saber qual a raiz daquela aflição? Tudo isso vai suscitando na criança uma confiança que será muitas vezes responsável pela autoestima elevada no adulto. E aí quando a gente vê hoje graçar tantos transtornos de afetividade, transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a gente não entende. Às vezes são raízes emocionais. Como a gente conhece a multiplicidade das existências, às vezes são dramas, conflitos de outras existências que a gente erra daí traz. Mas às vezes foram causados nessa vida mesmo. Porque essa relação parental é decisiva para a formação da personalidade. Até Freud, Sigmund Freud, pai da psicanálise, materialista, que não acreditava nada nesse negócio de espíritos, que achava que religião era uma fraqueza humana, dizia isso. Que essa relação parental é decisiva para as relações que nós teremos no futuro, com a nossa própria família, com os nossos amigos, através do fenômeno da transferência, que a gente vai projetando no outro essa cópia dessas relações parentais. Então, se a gente se esforça para ter uma relação saudável agora, de certa forma, a gente dá bases fortes para que os nossos filhos sejam psicologicamente saudáveis. E como dissemos no início, isso não significa sempre ser condescendente. Às vezes o não é muito mais pedagógico, dá limites, ensina eles a serem tolerantes às frustrações. Quanta intolerância à frustração a gente não vê? Casos em que o marido extermina a própria esposa ou vice-versa, porque não aceitou o não aceitou a separação, mata o próprio filho e depois se suicida porque não aceitou o fim do relacionamento. O que é isso? Intolerância à frustração. Eu não aceito ser rejeitada. Eu não aceito que alguém não queira mais viver na minha presença. Então veja que nós estamos diante desses conflitos existenciais sérios que precisam da nossa dose de reflexão e de comportamento de mudança. E nessa fase, esses conflitos estão sendo amplificados a um grau quase insuportável. Manuel Filomeno de Miranda fala isso em Transição Planetária. As coisas ainda vão piorar. E esse discurso não é para desanimar ninguém. É para que a gente se prepare. Se prepare porque o grau de sensualidade ainda vai chegar a níveis alarmantes, exorbitantes. O grau de violência vai aumentar. Porque será necessário que a gente conviva de uma forma tão insuportável com tudo isso para que a gente mude de conduta. Para que a gente esteja tão encharcado desse tipo de estrutura que não dá certo, porque não dá para viver feliz assim, e a gente queira uma reparação. De uma forma em que a gente não tenha vontade de voltar para trás. Tome uma decisão definitiva. E perante tudo isso, como é que a gente se comporta? O Cristo, em diálogo aos seus discípulos, ele disse: e pelo progresso da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. E aí cumpre a gente pensar, perante o progresso da iniquidade, como anda a nossa caridade? Será que a gente desacredita do mundo ou acha realmente que essas cenas são necessárias para um progresso definitivo? Será que a gente está acreditando na misericórdia divina ou está achando que o barco está sem leme? Quem vai responder para nós é a nossa fé. E a fé aqui, ela não está relacionada com religião. A fé é um sentimento inato no homem, vai dizer Kardec, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Mesmo os materialistas têm fé neles, que eles podem lutar e progredir por si mesmos. Mas nós, que temos religiosidade,
ainda que não sejamos espíritas, nós temos esse sentimento de pertencimento a algo maior. Acreditamos numa força suprema que governa os nossos destinos e que não nos desampara. Isso é o sentimento de religiosidade. Foi por isso que Kardec disse que não fora do espiritismo não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. Porque esse sentimento de pertencimento a algo divino nos torna todos participantes de uma mesma estrutura. Como a gente ora no Pai Nosso. Se o Pai é nosso, significa que Ele o é de cada um de nós. Daqueles que a gente ama e também dos que a gente detesta. Então a fraternidade universal é esse sentimento de irmandade uns com os outros. Então por que a gente ainda se vangloria ou se sente feliz com a desdita do outro? A gente tem que se compadecer, porque nós estamos no mesmo barco. A nossa sociedade atual tenta vender pra gente que nós estamos em competição, que um está ameaçando a vaga do outro. Só que não é bem assim que funciona. No nosso pódio, lá na perfeição moral, quando a gente passar por todas as fases do progresso espiritual, a nossa medalha e o nosso lugar já está garantido. Significa que se a gente for de mãos dadas, é muito mais aprazível. Esse é o sentimento de fraternidade. A gente pode ir colaborando uns com os outros pelo aperfeiçoamento mútuo. Não precisa competir com ninguém. O amiguinho do meu filho na escola é o irmão dele em Cristo também. E é por isso que eu também preciso me preocupar sobre como a vida do amiguinho anda, na estrutura familiar do amiguinho do meu filho. Vocês já pararam para pensar sobre o quanto os nossos filhos convivem com os amigos deles? O quanto que eles também não são influenciados por aqueles que são os iguais a ele? Eles também aprendem entre si. E embora nós não vamos fazer gestão sobre a educação dos filhos dos outros, mas a gente precisa observar por onde o nosso filho tem andado, o que ele tem aprendido. Ele está voltando com coisas na mochila de alguém? A gente tem que perguntar. Eu nunca me esqueço de um dia, eu era bem pequena, eu cheguei com uma borracha da escola. E aí minha mãe começou a fazer um interrogatório comigo em relação àquela borracha. Onde havia sido comprada, de quem ela, como havia parado na minha mão. Às vezes a criança, pela sua própria ingenuidade e inocência, não vê maldade no fato de ter um objeto ali e ela pegar e tomar para si. Mas são desses pequenos exemplos que a gente começa essa educação. São esses pequenos exemplos e a forma como a gente se comporta com eles que vão dar essas lições que os nossos filhos vão levar para sempre. E aí, meus amigos, a gente vê a importância dos laços de família. Kardec, na questão 775, também analisou isso. O que acontece com o afrouxamento dos laços de família? O recrudescimento do egoísmo. Cada um por si. Cuidar do seu próprio, da sua própria vida, da sua própria família. E aí eu não me importo mais com a família dos outros. E não é isso que a gente tem observado? Um sentimento de individualismo elevado ao seu nível máximo, uma pouca importação com os sentimentos alheios. A gente precisa observar como que andam esses laços familiares. Eu não sei se vocês puderam assistir, mas tem um filme em cartaz no cinema, Shazam, e eu estava observando as lições morais por trás daquele filme. Tanto o herói do filme como o vilão tem problemas familiares. O vilão da história é maltratado pelo seu pai e pelo seu irmão, e aí converte um sentimento de inveja e desamor num ódio sem precedentes contra a sociedade como um todo. O herói do filme, a mesma coisa. Órfão de pai, a sua mãe se perde dele num parque e depois não quer mais ele, aproveita a oportunidade para abandoná-lo e ele cresce um delinquente juvenil. Os dois problemas tendo raízes nos laços de família. Será que hoje
as delinquências que a gente observa no nosso mundo de provas e expiações, a maior parte deles também não tem raízes nos laços de família? E aí a gente se pergunta, o que a gente pode fazer para mudar o mundo? Viver bem em família. Uma coisa simples, mas crucial para a estruturação dos problemas ou das soluções que a gente vê na nossa sociedade. Há uma obra de André Luiz, intitulada No Mundo Maior, em que uma das personagens se culpa pelo excesso de ternura. Eu achei essa história muito formidável, porque aqui a gente está falando, nesse caso do filme, de desamor e de abandono, que é um caso extremo, só que a gente tem o outro oposto, que é o excesso de ternura. No caso dessa obra, No Mundo Maior, essa mãe, ela tinha dado tudo para a filha. A filha era o seu bibelô. Dava para ela tudo que ela tinha e não tinha, as melhores roupas, os melhores colégios, tudo de carinho. Não deixava ela fazer nada dentro de casa. Ela não aprendeu os dotes domésticos como a gente falava antigamente. E aí aconteceu que a mãe faleceu. E aí a menina, jovem, por volta dos seus 15, 16 anos, ficou órfã de mãe. Devido à morte precoce da mãe, às vezes a gente não tem mesmo esse preparo emocional. Qual de nós está preparado para perder uma mãe e um pai? Até nós que já somos adultos formados com as nossas famílias sentimos. Imagine uma criança. Refiro-me criança a menina de 15, 16 anos. É difícil. E aí ela, no mundo maior. E aí essa menina, Cecília, ela se perde. Ela acaba se apaixonando por um rapaz, sem ter muita maturidade psicológica, se envolve com ele. Ele era um delinquente, andava em bordéis. A menina era muito bonita, formosa. O pai também, que ainda era vivo, mas que viúvo, tinha ficado muito triste. Acaba negligenciando um pouco da educação da filha, não percebe. E a menina se envolve e acaba no meretrício. Eu não estou me referindo aqui a uma menina pobre, que precisava, digamos assim, que tinha ali um recurso para poder sobreviver. Não. Era uma menina rica, que tinha todos os recursos materiais suficientes para ter uma boa vida, mas devido à pouca maturidade psicológica se deixa envolver. E os olhos do pai, pelo menos naquele momento de fragilidade emocional dele também, não conseguiram perceber essa necessidade de se aproximar da filha. A mãe, do além-túmulo, já desencarnada, fica desesperada, tentando fazer alguma coisa pela filha, mas o que ela podia fazer? Além da intuição, de tentar trazer a filha de volta ao caminho correto, ao caminho do bem, não podia fazer muita coisa. E aí, junto a esse educador, a esse mentor que faz essas visitas junto com André Luiz, ela consegue um encontro espiritual com a filha. A filha dormindo, em emancipação da alma, se desdobra e se encontra com a mãe. A menina estava grávida, sabe-se lá de quem. E ela, por ser ainda uma criança psicologicamente, queria abortar o filho. E a mãe tentando chamá-la na responsabilidade de não fazer isso, porque é um crime perante aos olhos de Deus extirpar a vida de quem quer que seja. E mesmo que aquela gravidez fosse indesejada, talvez estivesse ali uma bênção na vida daquela criança, porque sendo mãe, seria chamada a responsabilidade de ter a tutela de uma criança sobre os seus braços. E aí ela podia amadurecer em situações, convenhamos, não muito apropriadas, digamos assim, não muito confortáveis, mas favoreceria o amadurecimento. E aí a menina se rebela contra a mãe. A gente poderia até imaginar, nossa, que reencontro maravilhoso. A menina órfã, que tem a oportunidade de rever a sua genitora
deve ter sido algo extraordinário. Que nada. A menina se rebela contra a genitora. Você me abandonou. Você me largou sem me deixar nenhum subsídio para viver sem você. E aí a genitora quem vai dizer: eu me arrependi pelo excesso de ternura com que eu criei essa criança. Porque eu pensei que dando amor, dando tudo que ela precisasse, eu estava fazendo um bem para ela. E agora eu vejo que não. Que ela não está agora sob a minha tutela e está perdida. Às vezes, a liberdade que a gente dá demais culmina nisso, na falta de adaptação com essas situações controversas. É por isso que os limites, que a disciplina ensinam ao indivíduo. Ensinar o nosso filho aos pequenos afazeres domésticos não é querer converter a nossa filha numa empregada ou o nosso filho num capacho. É ensinar-lhe independência, para que eles não precisem ser reféns de ninguém para ter que fazer aquilo para eles. Isso é o autêntico amor. Às vezes a gente acha que encher os nossos filhos de tanto paparico vai fazer bem para eles. Mas às vezes a gente está fazendo um mal para os nossos filhos. Porque nós estamos fomentando um apego excessivo à nossa imagem, mas a gente não vai ficar para a semente. E os nossos filhos precisarão se virar sozinhos. E não é melhor que eles aprendam a se virar sozinhos enquanto nós estamos aqui, observando, educando, dizendo por aqui não, eu acho melhor por esse, mas sempre dando a eles essa chance deles serem eles mesmos. É lógico que aqui eu estou falando já de uma pessoa na adolescência, porque os nossos filhos, pequenininhos como são o caso de vocês, a gente que tem que dar o direcionamento total. A liberdade deles é muito limitada. Mas à medida que eles vão construindo a própria personalidade e que a gente vai observando, a gente vai dando nessa confiança cada vez mais espaço para que eles também possam se posicionar perante a vida. E eu achei isso interessante, porque isso denota um sacrifício grande que a gente precisa ter. Porque dizer não aos nossos filhos dói. O processo educativo dói. É doloroso para os pais e para os filhos, mas é a maior demonstração de amor que a gente pode ter. Então, meus amigos, nessa fase de transição, os desafios impostos, eles são cada vez mais decisivos para mostrar o nosso comportamento perante a vida. É nesse momento de grande testemunho que nós nos provaremos se estaremos ou não preparados para os desafios maiores. A cruz do Cristo foi uma cruz pesada que ele precisou arrastar, tropeçando, à custa de muito esforço, contando com a ajuda do Cireneu, que o ajudou a reerguer. A nossa cruz, ela é mais leve. Muitas vezes ela é mais leve. Mesmo porque nós não suportaríamos uma cruz tão pesada. Mas essa cruz leve, às vezes é como o Chico dizia, é uma cruz de palha que fica espicaçando a nossa pele sensível, que incomoda. E aí, esses espinhos na nossa carne que nos incomodam precisarão da nossa perseverança para a gente suportar isso até o fim. Cada um de nós temos a nossa cruz. Uma cruz invisível, que muitas vezes alguém olhando de fora, como eu aqui estou olhando para vocês, não sei dizer. É uma cruz aqui no interior das nossas almas. Só nós sabemos, nós e Deus. Mas a mensagem do Cristo para esses tempos difíceis é: vamos aurir nessa fé a esperança em tempos melhores, para que a gente tenha força suficiente para superar todos esses desafios. Porque tudo passa. Essas cenas trágicas passarão. E o renascimento, após as cinzas, se dará de uma forma muito mais forte, muito mais consolidada. Nós temos recebido visitantes de outros planetas.
Na obra Transição Planetária, Manuel também fala sobre isso. Nós recebemos na construção da nossa própria humanidade os nossos irmãos de capela, que não eram moralizados suficientemente, tanto que eles foram exilados de capela e apartados do convívio dos seus afetos. Mas como intelectualmente eles eram muito avançados, eles vieram para a Terra para nos auxiliar a avançar também. E aí, progredindo intelectualmente, eles avançavam moralmente, porque doavam os seus patrimônios de inteligência a nós, criaturas ainda atrasadas intelectualmente, e nós também avançamos. É assim que acontece na criação. Às vezes a gente esquece que nós aqui no planeta Terra não estamos sozinhos, que o planeta Terra não é o único mundo habitado nos universos. Seria muito pouco aproveitamento de tudo que há na criação para nós estarmos sozinhos no universo. Então, quando a gente fala em fraternidade universal, a gente está falando além do nosso planeta. A gente está falando de outros mundos, de espíritos mais evoluídos que nós, que se compadecem do nosso atraso temporário e vêm nos ajudar. E aí, nessa obra, Manuel Filomeno de Miranda fala dos habitantes de Alcione, uma estrela radiosa. Habitantes esses que são espíritos mais evoluídos do que nós, que estão reencarnando já nessa fase de transição para nos auxiliar. Então o cenário não é tão aterrador quanto parece. Nós temos espíritos inferiores que estão reencarnando e que, por isso, o nosso planeta está envolvido em tantas densas sombras e em trevas, mas nós também temos os pontos luminosos que estão tentando nos auxiliar para que nós possamos ascender e progredir moralmente. Então nós não estamos desamparados. Olha a misericórdia divina aí, mais uma vez, nos dando a oportunidade de conviver com esses nossos irmãos para poder evoluir, aprendendo com eles. Só que eles não vêm com uma marca na testa. Olha, eu sou de Alcione, me respeita, que eu sou mais do que você. Não. A graça e a grande noção extraordinária da coisa é que a gente não os consegue identificar por nenhuma marca externa. Como nenhum dos que conviveram com Jesus conseguiam identificar por nenhuma marca exterior que ele era o Messias. Precisavam acreditar, sem ter que ver, através das suas ações, através dos seus exemplos. Os apóstolos que acreditavam na mensagem do Cristo, eles foram arrebatados acreditando que aquela proposta era da verdadeira vida, acreditando no consolo que aquele Galileu Nazareno vinha lhes trazer. Imagine, um Galileu de carne e osso como nós, de cabelos aos ombros, barba nazarena, com os olhos profundos que transmitiam extrema ternura e serenidade. Passou pelo mar do Tiberíades, estava lá Simão Pedro e André, lançando as tarrafas no mar, e aí Jesus passa e diz: Pedro, vem ser pescador de homens. E aí eu fico imaginando como é que aqueles homens rudes largaram as tarrafas e seguiram Jesus. E nós, com o conhecimento da lei de Moisés, com o conhecimento do Evangelho de Jesus, com o conhecimento da doutrina espírita, ainda não nos sentimos arrebatados como aqueles cristãos primitivos. Foi lá no escritório de Levi, vem recolher os impostos do céu. Levi era um cobrador de impostos. Imagine, se alguém diz isso para mim hoje no meu trabalho: Patrícia, vem ser pescadora de homens, eu acho que eu vou rir. Fala sério, pescadora de homens? Que conversa é essa? Não é? Porque não são as palavras puramente ditas, mas a forma como elas são entoadas, o magnetismo de Jesus que os envolveu,
a presença deles que os comovia ao pranto, uma alegria que brotava dos seus corações, que é a mesma alegria que a gente sente hoje ao ler os seus ensinamentos e a ouvir os seus aprendizados. Então é essa fé que a gente tem que resgatar, meus amigos. Esse sentimento de pertencimento ao divino, a algo superior, que a gente precisa resgatar. E aí, na última obra dessa trilogia que eu falei para vocês, que é essa trilogia de transição planetária, perturbações espirituais, por mais que o título nos cause um pouco de temor, nesse livro não se fala sobre o acesso das trevas de uma forma muito contundente, a ponto de nos assustar. Pelo contrário, é mais uma obra de nos dar consolo. E aí um dos trechos dessa obra, Perturbações Espirituais, Filomeno de Miranda vai dizer assim: a instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da nossa vida. Nós estamos sendo convidados ao sublime holocausto das nossas próprias vidas. Não é exatamente que nós sejamos apedrejados, crucificados como Jesus foi. A nossa crucificação hoje é diferente. É a gente ser contrariado, e quando alguém sabe que a gente é espírita cristão, a gente ser ridicularizado e não se importar com isso. Às vezes, quando a gente vai frequentando a casa espírita, vai mudando a nossa forma de se conduzir, mudando antigos hábitos, não nos compraz mais fazer algumas coisas que a gente fazia antes e achava ótimo. Os nossos amigos, eles percebem. E aqueles amigos nossos que continuam fazendo o que nós fazíamos podem até estranhar. Mas você está tão careta, você está tão estranho, o que aconteceu com você? Essa religião te ensina a se afastar dos seus amigos? E aí a gente precisa compreender a profundidade daquelas palavras. Porque o caminho por onde a gente trilhava não nos causa mais satisfação. E a gente precisou procurar outras coisas. E os nossos amigos, vai chegar o tempo deles também procurarem os seus próprios caminhos, no tempo deles. A convivência tem desses desafios. Veja o caso de Simão Pedro. Simão Pedro abriu as portas da sua própria casa para leprosos, para desvalidos, pessoas que os fariseus não conseguiam acolher, pessoas que eram riscadas do livro dos vivos, que estavam relegadas à sua própria sorte, e que ele acolheu como pai espiritual daqueles irmãos. Alguns doutores da lei, que tinham ocupado os altos cargos do Sinédrio, mas que houveram contraído lepra e que tinham perdido as perspectivas de ter uma vida sadia e, portanto, de estar no pleno gozo das suas capacidades. E ele os acolheu. Eles abraçaram uma mensagem e sofreram a perseguição desses poderosos. Pedro, ele não estabeleceu inimizade contra os fariseus, senão a igreja do caminho teria derruído nos primeiros anos. Pelo contrário, ele sabia estabelecer uma relação de cordialidade. Não que ele se vendesse, mas ele sabia que ele não podia bater de frente, porque os fariseus eram muito mais poderosos do que ele, que era um pescador. E ele também precisava desse apoio. O próprio Tiago foi crucial nisso. Pelo fato dele ter um profundo apreço à lei de Moisés, ele funcionou não raras vezes como ponte entre os judeus e os cristãos primitivos, para que a célula cristã conseguisse permanecer naqueles tempos. Ele precisou enfrentar a visita de Saulo e Sadoc. Saulo foi bater na casa do caminho num dia em que houve a preleção de Estevão, o mártir do cristianismo primitivo.
Simão Pedro foi preso por Saulo. Simão Pedro abriu as portas da sua casa a Saulo, e Saulo, depois disso, recolheu ali os subsídios para poder fazer a impugnação, levar Estevão até o apedrejamento público, prendeu Simão Pedro, Filipe e João. Aí Gamaliel, que era o tutor espiritual de Saulo, pediu, intercedeu por Simão. Foi aí que Saulo reavaliou. Pediu para soltar Simão e Filipe, baniu João e apedrejou Estevão. Tudo isso Pedro enfrentou por entregar-se a essa mensagem cristã mais elevada. Mas o nosso sacrifício não precisa ser esse. A gente não precisa necessariamente abrir as portas da nossa casa aos leprosos que estão nas ruas, mas que pelo menos a gente entregue o nosso coração. É isso que Jesus quer. Tem uma figura que eu acho muito bonita, que ela percorre as redes sociais, que é de um menino entregando o coração e dizendo assim a Jesus: é só isso que eu tenho. E aí Jesus responde: é tudo que eu quero. É isso que Jesus quer. Ele não quer que a gente faça as oferendas como os antigos faziam, que precisavam sacrificar os animais, os cordeiros, como na própria Páscoa, que precisavam entregar oferendas de frutas e flores. Nada disso. Ele quer que a gente entregue o nosso próprio coração, que na nossa família a gente se lembre dos ensinamentos dele no dia a dia, no respeito e no amor aos nossos. Que quando a gente passe na rua, a gente se compadeça do caído do chão e daqueles que passam e que não se sensibilizam para fazer a caridade. Na parábola do bom samaritano, sempre me causou muito forte a impressão que a gente se compadece com o caído no chão, né? Na parábola, um homem que descia de Jerusalém para Jericó cai na estrada e é espoliado pelos ladrões e é largado semi-morto. Aí o fariseu passa e dá de ombros, depois o levita também passa e toma largo, até que o bom samaritano vem e cuida daquele homem. E aí, em geral, a gente se compadece do homem caído no chão, claro, que era o mais necessitado de socorro, pelo fato da sua situação de vulnerabilidade, das feridas que tinha. Mas será que a gente pensa no pobre coitado do doutor da lei, com conhecimento intelectual de ter que ajudar por se julgar filho de Deus e não fazê-lo? Será que a gente se compadece do levita, que também despreza esses conhecimentos e se afasta para não ter que ajudar o caído no chão? Esses também têm chagas, são as chagas na alma, que não estão tão perceptíveis como o pobre caído no chão, mas que são às vezes até piores do que essas chagas físicas, porque com remédio e cuidados médicos a gente cura o corpo. E as chagas da alma, como é que a gente cura? Então, meus amigos, esse período de transição, ele nos serve para a gente reavaliar todas essas coisas, reavaliar a nossa conduta conosco, porque a nossa primeira missão não é a missão de paz. Embora a nossa missão de paz seja muito honrosa, seja necessária, seja importante para a vida daquelas crianças e para a nossa também, porque a gente aprende muito nesse exercício, a nossa primeira missão é para conosco, para com os nossos próprios pensamentos, para as nossas ações, porque no fim será nós e Deus. Quando nós deixarmos esse corpo físico e retornarmos à verdadeira vida, nós estaremos defrontados, desnudos, só nós, com a nossa consciência e Deus. Nada mais. E tudo que a gente tiver feito de ensinamento e de educação moral aos nossos filhos será tido em conta. O que fizestes dos tesouros que eu te confiei? Principalmente naquele período de transição planetária. Um período tão conturbado. Períodos que sempre houveram em todos os tempos. Porque nós sempre passamos por essas turbulências externas.
Mas quando a gente está em equilíbrio, a gente passa pela turbulência com serenidade. Nada de fora nos perturba. A grande questão é que essas turbulências externas, às vezes, nos bagunçam e mexem conosco, porque interiormente nós também estamos passando por um turbilhonamento. Nem sempre a gente está com esse clima de serenidade, de paz interior. E como é que a gente alcança essa paz interior? Voltando os nossos olhos para dentro de nós. O mundo escópico, ele coloca sempre a gente, nos projeta para fora. Aparentar, aparecer, compartilhar, estar visível. O convite é o oposto. Agora a gente vai voltar os nossos olhos para o nosso interior. A meditação, o espiritismo, ele não tem nenhum dogma, nenhuma prática, nenhum ato externo que o justifique. Mas a meditação é algo valiosíssimo. Todos esses mecanismos, esses exercícios que nos colocam em sintonia conosco, são muito úteis e louváveis para que a gente garanta essa paz interior, estimule essa conexão para conosco. A meditação, a oração, a reflexão íntima, fazer o que Santo Agostinho nos ensinou na questão 919 do Livro dos Espíritos. No fim do dia, fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Passava em revista os atos marcantes do meu dia, perguntava à minha própria consciência se alguém não tem algo a que se queixar de mim. E se sim, no dia seguinte eu aproveitava para poder reformar as minhas ações e fazer diferente. Tomar posicionamentos novos em relação àquela pessoa e às outras. Mas se ninguém tem o que se queixar de mim, eu dormiria tranquilo. Isso que a gente tem que pensar. E se a gente não consegue ainda dormir tranquilo, a gente ainda tem tempo. O nosso relógio está correndo, mas a gente ainda tem tempo. Estamos aqui a caminho. Nós não sabemos quando seremos chamados, mas todo o esforço que a gente fizer agora será valiosíssimo. Pensemos mais uma vez na figura do apóstolo Paulo. Ele viveu 30 anos de uma forma completamente para a matéria. Ele se achava um autêntico filho de Deus. Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, perseguindo os cristãos, assassinando os seus semelhantes. Até que às portas da estrada de Damasco, ele se defronta com a luminosidade inebriante de Jesus e se dá conta que estava agindo errado. Ele poderia ter se amofinado na culpa, ter morrido de remorso, ele poderia ter se suicidado, mas ele não fez isso. Ele aproveitou a sua existência a partir dali e mudou completamente a sua postura. Paulo desencarnou aproximadamente aos 60 anos. Então foram 30 anos como assassino e 30 anos sendo o maior propagador do Evangelho que nós já tivemos notícia. Esse é o exemplo para a gente. A partir de agora, a gente também pode ser, cada um de nós, os maiores propagadores do Evangelho que já tivemos notícia. Não pela oratória, porque nem sempre quando a gente fala, a gente aproveita suficientemente, mas através das nossas ações. Isso todos nós podemos e devemos fazer.